Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Hoje eu vou falar para você sobre como surgem as heresias, né? Como surgem as heresias nas igrejas de modo geral, né? Heresias são partidos, tá? Heresia é o mesmo que partido. Existem partidos nas igrejas que se voltam para determinadas coisas e que atrapalham a vontade de Deus, né? E nós devemos estar atentos para que esses partidos não venham a prejudicar a igreja, né? Por exemplo, essas heresias surgem quando um pecado se propaga. Por exemplo, falar palavrões. É muito comum hoje nós vermos crentes que acham que não tem problema nenhum falar palavrão, que é muito bonitinho falar palavrão, porque um astrólogo que angariou alguns teólogos de meia tigela, sem compromisso com Deus mesmo, fala palavrão, aí eles acham que falar palavrão é normal, filosoficamente justificável, né? Não fale palavrão não, fumar, coisa desse tipo. Para com isso, gente. Seja fiel às coisas verdadeiras, não deixe que um pecado se propague no meio da igreja, né? Quando um pecado se propaga, como falar palavrão, fumar, beber e outras coisas, aí vai surgindo todo tipo de heresia, vai se produzindo. Temos ainda também uma forma de propagar pecado, é o legalismo, né? Chega-se aquele legalismo de que só dessa forma as coisas vão acontecer, como eram os fariseus no tempo de Jesus, né? E ultimamente nós temos algumas coisas, pessoas agindo como se fossem os fariseus no tempo de Jesus, porque acham que o que vai salvar a vida das pessoas é a luta contra o comunismo e não a pregação do evangelho. Estão mais preocupados em lutar contra o comunismo do que literalmente pregar o evangelho. Claro que o comunismo é execrável do ponto de vista bíblico, mas agora você chegar ao ponto de abandonar o evangelho, valores bíblicos, simplesmente porque aquilo se justifica para combater o comunismo, isso é uma heresia sem par, entendeu? Sem tamanho. Cuidado com isso, isso gera problemas sérios no meio da igreja, né? As heresias surgem também com os poderosos que acham alguma coisa conveniente. Eles veem assim, esse cara está falando palavrão, mas é conveniente, né? Ele fala palavrão, ele fala de contra os comunistas, aí fala palavrão, aí ele bota lá no YouTube como se fosse comédia, aí o YouTube não censura os palavrões dele, né? E ele está falando de política, né? Mas os poderosos acham que isso é importante, que a gente vai conseguir alguma coisa na política. Aí eles veem que isso manipula as massas, porque o palavrão é uma ofensa que te desarma de certa forma. Te desarma e você dá uma risada assim sem graça, daqui a pouco você aceita. Você fica desarmado e aceita aquilo e vai caindo. Então você vai sendo manipulado pelo palavrão, né? Por exemplo, o palavrão é só um exemplo desses pecados. E os poderosos acham isso conveniente, inclusive alguns poderosos evangélicos calam-se perante isso porque acham que vão ter alguma vantagem em relação a esse tipo de coisa, especialmente no que eu estou dando exemplo agora, muito corrente agora em 2018, essa ideia de combate ao comunismo como se fosse uma coisa superior até à pregação do evangelho, né? Para alguns, né? Nós temos também, as heresias também surgem não só pelo pecado que se propaga entre o povo, como também pelos poderosos que acham conveniente, como também por intelectuais que justificam o pecado. Intelectuais de todos os tipos, de todos os ramos, que acabam achando que aquele pecado é justificado como uma vitimação, né? Pois esses pecados servem aos poderosos e alguém se sentir vítima é interessante porque eles vão poder manipular as pessoas, colocando-as na condição de vítima e se tornando como se fosse o pai dos pobres ou coisa desse tipo, entendeu? Então eles acham que o pecado acaba se justificando, pois vão servir a interesses dos poderosos, né? Por exemplo, quando você chega numa situação, você vê algum pecado se propagando, ele atende a interesses de alguns sujeitos. Por exemplo, você chegar hoje, atualmente, e dizer que patrões têm que ter todo tipo de resguardo para a execução do seu trabalho econômico, mas negar que o trabalhador possa até correr o risco, né, de ser explorado e não procurar ter um tipo de controle sobre isso e simplesmente descontrolar isso e colocar a coisa de forma totalmente desregrada, isso também é uma coisa estranha. Você está se atendendo ao interesse de poderosos e prejudicando outro grupo. Então você não está fazendo uma coisa boa.
Então você passa a ir para a heresia. É claro que em certos países, como os Estados Unidos, você encontra uma lei trabalhista mais flexível do que no Brasil, né? Só para dar o exemplo do trabalho, dos trabalhadores, né? Mas isso não significa dizer que lá não tenham outros dispositivos para proteger esses trabalhadores desse tipo de exploração, certo? Então devemos tomar cuidado com isso, até porque a economia lá não se compara à nossa. Nós estamos em outubro de 2018. O Black Friday nos Estados Unidos, pelo que eu saiba, eles vendem tudo do ano anterior, todos os lançamentos do ano, para entrar novo catálogo nas lojas, né? Então eles vendem a preços baixos, né? E vendem muito barato. Aqui no Brasil, ele bota mais caro e quer vender mais ainda, né? Ele bota um negócio muito mais caro para vender muitas coisas. Então você acaba tendo um prejuízo grande, né? Porque você acaba tendo que comprar aquela coisa mais cara e não vende tudo. E o que acontece? Ele não zera o estoque. Não zera o estoque. O que ele faz? Ele continua mantendo lá uma TV, às vezes que tem 2, 3 anos de lançada, e ele não está vendendo, até conseguir vender aquilo. Porque não é a mesma coisa que acontece lá. O modo do mercado agir é diferente. Então tem certas coisas que não podem ser simplesmente copiadas. No próprio mercado, né, uma ação do próprio mercado, você vê que isso é impossível, que é o Black Friday no Brasil, né? Você vê, o Black Friday não tem nada a ver com o que acontece nos Estados Unidos, então tome cuidado com esse tipo de coisa, certo? E a gente vê isso aí, que alguns pecados atendem aos poderosos, né? Alguns pecados atendem aos poderosos, e um desses pecados que pode atender aos poderosos é exatamente esse de defraudar ao jornaleiro, que a Bíblia condena, né? Então daí surgem as heresias. Você vê que são vários interesses que vão se somando para que as heresias surjam. Elas não surjam simplesmente a troco de nada, não é por bobagem que elas surgem, né? Elas surgem por interesses. E ainda elas, com esse surgimento, com esse pecado que se propaga, com a conveniência dos poderosos, né? com estudiosos justificando isso, estudiosos que eu digo, não só intelectuais, como também teólogos, tá? Teólogos que entram por esse caminho. Aí os crentes começam a duvidar da verdade. O teólogo tal falou. Se ele falou, deve ter algum ponto de verdade. Não sei quem falou, o poderoso falou, sei lá, todo mundo fala, até quem fala palavrão fala. Então acaba acreditando, então começa a surgir dúvida na mente do povo. E essa dúvida, as pessoas acabam aderindo àquilo que parece mais dominante no contexto, né? Por quê? Por facilidade, né? É mais fácil aderir ao popular, ao que todo mundo faz. E simplesmente por subserviência contra a submissão. Porque a submissão significa que você está abaixo de uma missão, ou seja, de uma coisa justa, né? E subserviência é simplesmente servir para se dar bem, tá? Essa é a diferença entre subserviência e submissão. Nós somos submissos a Deus, mas nunca somos subservientes a Deus. Mas você pode ser subserviente a um ser humano medíocre, ruim, simplesmente para se dar bem. E isso acontece muito, né? Irmão, qual é a vacina para isso, né? Qual é a vacina para isso? É ser fiel às Escrituras, né? A vacina é olhar para as Escrituras, aprender o que as Escrituras dizem, orar e ler a Bíblia constantemente para você estar se vacinando. Ir à igreja, visitar a igreja, os irmãos, participar das atividades na igreja, e assim você será uma pessoa bem-sucedida e estará vacinado contra as heresias. Cuidado com as heresias que estão por aí, tá bom? Que Deus abençoe rica e abundantemente.